Olá, humanos! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu sou Cláudia Couto, NeuroPP, especialista em neuroeducação e mestranda em psicologia educativa. Por aqui a gente tem a intenção de estar produzindo conteúdos acerca dos transtornos neurobiológicos ou transtornos do neurodesenvolvimento humano, como assim você preferir, e etc e tal. Em outras palavras, eu sou uma terapeuta educativa, uma neuroPP paraense, ananindeuense, belenense, acaraense. Logo, se você é daqui das redondezas, já se inscreve aí no canal e ajuda a gente a crescer, tá certo? E a gente vai crescendo juntos também. Hoje eu trouxe uma questão acerca do TDAH, que já é bastante conhecido aí dos internautas, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E esta questão está embasada no material O Mundo da Lua de Paulo Matos, Perguntas e Respostas para o TDAH. O Paulo Matos, que é um grande pesquisador do tema e tem contribuído muito com a gente aí, que trabalha com os transtornos do neurodesenvolvimento, tá certo? Esta questão é muito comum a gente escutar dos pais, por isso que eu trouxe. Eles realmente param a gente para estar perguntando: Cleo, a partir de que idade os pais podem perceber os sintomas do TDAH? Já é possível a gente observar em uma criança, como por exemplo de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, já é possível a gente perceber esses sintomas numa criança? O que você acha? Então, de acordo com este material do Paulo Matos, sim, já é possível. Os sintomas do TDAH podem manifestar-se desde uma idade muito precoce. Entretanto, todavia, como existem muitas variabilidades no comportamento de crianças, muitos clínicos aguardam antes de dar um diagnóstico definitivo. Olha só, gente, que importante isso, tá? Porque eles precisam, tá, observar com cautela para saber se essas características que essa criança está apresentando, por exemplo, como a hiperatividade, a desatenção, a impulsividade, eles querem ter a certeza se essas características não estão fazendo parte ali daquela fase da criança, né? Que é esperada às vezes de uma criança que é bem amparada, que é uma criança saudável, bem alimentada. Aquela criança que você olha e diz, não, é uma criança sadia, uma criança que brinca, que se diverte, que dança, que pula. Ou eles querem saber se de fato essas características são exacerbadas. E neste segundo caso aí, quando ela vai persistir para um diagnóstico de TDAH, ela persiste, ela vai levando para outras idades, tá? Então, por isso que eles evitam fechar um diagnóstico antes dos 12 anos de idade. Porque eles têm essa cautela e eles não gostam muito de fechar esse diagnóstico antes dos 12 anos de idade. É isso que eu percebo. Entretanto, todavia, já existem pesquisas indicando que é possível fechar um diagnóstico de TDAH depois dos 7 anos de idade, tá? Já existem pesquisas aí indicando. Se você for procurar, você vai encontrar já materiais falando sobre isso. Agora, presta atenção você que atua lá nas séries iniciais. É professor, atua ali no maternal, na pré-escola. Porque existem relatos desses profissionais que dizem o seguinte, que há uma inquietude diferenciada desde muito cedo nessas crianças. Na pré-escola, por exemplo, elas são aquelas crianças comumente consideradas pelos professores como tendo uma energia muito maior do que as outras crianças da mesma idade. Vai vendo. Na sala de aula, frequentemente parecem movidas por um motorzinho, ou seja, elas vivem ligadas no 220, tá? Elas não
param, vivem o tempo todo de um lugar para o outro, visitando as carteiras dos coleguinhas, mexendo no cabelo, cutucando. Na roda de conversa, elas não param, o professor tem que estar o tempo todo colocando no lado ou chamando atenção. Ou seja, é uma criança que necessita de uma energia maior do professor. O professor precisa estar acompanhando o tempo todo, porque senão ela se machuca ou machuca o colega. Do outro lado, tem aquela criança que fica o tempo todo ali quietinha, tá? Na dela, perdida entre os seus pensamentos. Daí a associação com o fantástico mundo de Bob ou o mundo da lua de Paulo Matos, por conta da questão da desatenção, tá certo? Então, esses professores, eles dizem que em atividades livres, como festa de aniversário, brincadeiras em parques ou praças, essa criança fala muito, mexe-se sem parar. Elas exploram o ambiente todo, tá? Quando você compara com uma outra criança da mesma idade, você acaba percebendo aí essas diferenças. Em geral, elas não avaliam as consequências de nada e frequentemente se machucam. Mas pode ser difícil avaliar esses sintomas em situações em que todos estão brincando e fazendo uma certa bagunça. É muito mais fácil perceber quem tem TDAH nas situações que exigem atenção e quietude. Em casa, são aquelas crianças que vivem correndo e são estabanadas. À medida que prosseguem os anos, essa agitação motora pode diminuir. Porém, a maioria dessas crianças se mostra o tempo todo inquieta, mexendo pés e mãos incessantemente, tá? Essas informações aí estão contidas aí nesse material. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que tanto no contexto escolar quanto no contexto familiar, essas crianças acabam sendo muito rotuladas, tá? Ou seja, elas recebem apelidos como bicho carpinteiro, The Flash, motorzinho. Eu já vi pessoas chamando crianças com essas características comportamentais de crianças mal educadas, endiabradas, endemoniadas. Inclusive, eu publiquei um artigo acerca do TDAH que fala muito sobre essa questão do rótulo. E isso é uma coisa que me deixa muito triste, porque uma família que tem uma criança com essas características de TDAH, ou que já tem uma criança com diagnóstico, uma pessoa com diagnóstico de TDAH, em geral são famílias que sofrem muito, justamente porque elas são julgadas, tá? E não é legal isso, tá? O legal é a gente conhecer mais sobre o que a gente está falando, conhecer sobre o TDAH, para a gente não estar fazendo pré-julgamentos, não estar julgando essas crianças de forma errada, porque eles sofrem, tá legal? Em geral, como eles, durante essa fase aí de criança, eles são muito julgados assim, quando eles chegam na adolescência, tá? Eles já chegam com outros tipos de transtornos, incomorbidades, como por exemplo a depressão. Por quê? Porque eles recebem tantos pré-julgamentos, né? Eles são vistos. A questão é que o TDAH ele é visto de uma forma muito errônea, a olhares de senso comum. Ou seja, as pessoas não conhecem muito bem e saem julgando. Vem uma criança que é inserida em uma família e não sabe o que os pais passam, o que eles estão vivenciando, tá bom? Por isso, antes de julgar, conheça, procure se informar, por que elas agem assim dessa forma, o que acontece, você vai perceber que existe aí uma química diferencial, tá legal? E que quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue estar lidando com elas, principalmente professores dentro de sala de aula. Eu sou professora e costumo lidar com essas crianças e por entender bastante, eles acabam se apegando muito à minha metodologia, se apegando muito à minha didática de aula, tá certo?
Era sobre isso que eu queria falar hoje. Em outro momento a gente vai estar explicando, falando mais sobre essas características do TDAH. Se você tiver outro interesse em saber aí sobre o TDAH, manda aí nos comentários que a gente de repente vai estar produzindo outra live acerca desse assunto, tá bom? Beijos no coração, não esquece de se inscrever no canal aí, fica com a gente, até uma próxima.